Oi, seja muito bem-vindo a esse mundo de Letícia, que eu compartilho os meus processos, que eu compartilho as minhas histórias. Tem um tempo que eu não posto aqui no YouTube e hoje eu tô vindo aqui com muita gratidão, com muita animação, falar sobre algo que, enfim, que eu tô muito feliz. Dia 21/3, dia 21 de março, completou 2 anos que eu saí do grupo de risco de uma possibilidade de uma nova translocação dos meus cromossomos que geraria novamente uma leucemia. Bom, se você é novo aqui, se você está perdido, eu tive uma leucemia aguda em 2018, enquanto eu estava fazendo missões pela Jocum. Eu estava numa cidade pequenininha no interior do Piauí chamada Betânia. E se você tá curioso para saber como que foi a minha viagem, a minha trajetória de Betânia, com sintomas gravíssimos, até chegar em Brasília, que é a minha cidade, onde os meus pais moram e onde eu voltei para fazer o meu diagnóstico e o meu tratamento. Então, se você tá curioso para saber sobre essa história, você volta lá no meu primeiro vídeo. Hoje eu vou contar mais detalhadamente o que é uma translocação e por que dia 21/3 eu saí desse período de risco. E como que eu sei tudo isso? Eu sou biomédica, então imaginem como que foi pra mim ter sintomas e receber um diagnóstico de algo que eu estudei na faculdade. Foi intenso. Mas ok. Eu tirei aqui foto pra mostrar pra vocês do meu primeiro mielograma. Aqui é o cariótipo do meu primeiro mielograma. Nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos mais o sexual, ou seja, são 46 cromossomos mais o cromossomo sexual, que no meu caso, como eu sou uma mulher, é o XX. Se você é um homem, é o XY. Então, são 46 cromossomos mais o cromossomo sexual. Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu tive uma translocação do 15 com 17. Pedaços do meu cromossomo 15, pedaços do meu cromossomo 17, trocaram de lugar. Por que isso acontece? Nós envelhecemos. As nossas células estão em constante mutação. O que são essas mutações? Uma célula viva, ela tem o período de vida dela e ela morre e nasce outras células e assim vai. E assim é um ciclo sem fim no nosso organismo. Então, nesse processo de morte celular e vida celular, que acontece dentro do meu corpo e dentro do seu corpo, eu tive uma mutação, eu tive uma translocação. Tá, mas por que isso acontece? O que acontece? Por que você teve essa translocação? Por que outras pessoas têm translocações? Vou dar a resposta que o meu médico me deu. Acontece. Na loteria, você foi a sorteada. Lógico que existe diversos fatores que podem contribuir com isso. Contato com radiação, doenças imunológicas, estilo de vida, tudo isso interfere para que você possa ter mais disposição a isso. No meu caso, eu tive uma doença autoimune desde os meus 2 anos de idade. Então, isso teve influência, sim. Não quer dizer que todas as pessoas que tiveram uma doença autoimune vão ter uma leucemia. Jamais direi isso. Mas, no meu caso, foi um fator que contribuiu para que isso acontecesse. Bom, quando houve essa translocação, para definir, né, como que será o tratamento,
o que aconteceu, depende da origem celular que essa mutação atingiu. Então, no meu caso, foram as células mais bebezinhas do sangue, aquelas que dariam origem a todo o sistema sanguíneo de plaquetas, leucócitos, eritrócitos. Então, as células que a gente chama de pluripotente, aquela mais original, ela que sofreu a mutação. O tipo de leucemia que eu tive, que foi uma leucemia aguda do tipo M3, é dita, né? Ela é famosa por ser a leucemia mais agressiva, porque ela atinge as células mais bebezinhas do sangue. Então, o meu prognóstico foi o seguinte: como eu tive essa leucemia agressiva, era se eu passasse pela fase de... Porque assim, eu tive, nesse cariótipo que eu mostrei pra vocês, foi dito que 90% das minhas células sanguíneas foram afetadas, se tornaram malignas. E quando a quimioterapia age, ela age para matar todas as células, ela mata tudo. Por isso que as pessoas têm uma imunidade baixíssima e ficam suscetíveis a qualquer tipo de infecção, porque todas as células morrem, tanto as boas quanto as ruins, todas elas morrem. E no meu caso, nesse primeiro momento, eu tinha 90% de células malignas. E quando, nesse primeiro momento que eu usei a quimioterapia e matou todas as células, e nesse momento eu tinha 90% de células malignas, elas liberavam toxinas. E essas toxinas podiam ser responsáveis por me levar a óbito, porque são toxinas extremamente agressivas ao corpo. Uma pessoa que já estava no estado aí de uma luta com as próprias células muito complicadas. Enfim, passei por esse momento mais crítico, sobrevivi, fiz toda a parte de ataque, que é a morte dessas 90% de células. Fiquei 21 dias internadas. Desculpa, gente. Fiquei 21 dias internada. Isso já foi um milagre, porque o médico, quando viu o meu estado, ele disse que seria 1 mês de UTI, 30 dias de UTI, e mais 3 meses, 90 dias no quarto, né, no ambulatório. E eu fiquei 21 dias internada. No total. Acho que foram 13 dias de UTI e o restante foi no quarto. Então, isso já foi um tremendo milagre. Chegar em Brasília foi um milagre. Sobreviver a essa morte de células malignas foi um milagre. Ficar 21 dias internada foi um milagre. E aí eu passei para a segunda fase do tratamento, que foi a quimioterapia de consolidação, que era ainda quimioterapia venosa. Foram feitos 3 ciclos de quimioterapia de consolidação. Foi nessa fase que eu perdi o meu cabelo. E tudo bem, cabelo cresce, já está grande. Eu orei. Um dos momentos foi que eu pedi para Deus para que eu não perdesse nem a sobrancelha e nem os meus cílios. E outro milagre também, porque eu não perdi. Gente, eu perdi pelos até daqueles lugares bem íntimos. E eu não perdi nem os meus cílios e nem as minhas sobrancelhas. Porque a quimioterapia era muito agressiva, vocês não têm noção, era muito, muito, muito agressiva. E realmente eu perdi o meu cabelo, mas eu não perdi os meus cílios e eu não perdi as minhas sobrancelhas. Outro milagre também. Então, assim,
Então eu fiz esse período de quimioterapia de ataque para matar as 90 células. Eu fiz a quimioterapia de consolidação, que foram 3 ciclos de quimioterapia. E depois teve a terceira fase, que como eu fui classificada como alto risco, por causa de tudo isso que eu já contei pra vocês, eu ainda precisaria de 2 anos de medicação oral, de quimioterapia oral. Porque pela literatura, pelos estudos feitos de pessoas que tiveram esse tipo de leucemia e foram classificadas em alto risco, elas tinham 25% de chance de translocar novamente nesse período. Ou seja, sem nenhum tipo de quimioterapia oral, né? Sem nenhum tipo de quimioterapia oral, pacientes classificados com a leucemia que eu tive tinham 25% de chance de translocar novamente no período de 2 anos. Ou seja, sem nenhum tipo de medicação, 25% de chance de translocar, 75% de chance de não translocar. Os médicos, a medicina, ela trabalha com esses 25% como um total. Então, eles trabalham para que esses 25% não aconteça. Né? Por quê? Porque se acontecer, no meu caso, né, que eu não tive nenhum transplante, transplante, é muito mais difícil da pessoa sobreviver. Enfim, muitas complicações. Então, eles trabalham para que esses 25% não aconteça. Por isso, o período de 2 anos de quimioterapia oral. Bom, como eu disse no começo do vídeo, hoje é uma data comemorativa porque a gente já chegou em abril, já completou os meus 2 anos desse 25% e glória a Deus que eu estou nos 75% de que não houve translocação. É realmente cura, sempre foi cura desde o começo, desde a minha sobrevivência, porque era um quadro extremamente complicado. E hoje, né, hoje é realmente só a consolidação, a comprovação, a confirmação desse milagre na minha vida, dessa nova chance de viver, enfim, de continuar respirando, de continuar viva, de continuar sonhando, de deixar a minha marca, a minha diferença nesse mundo. E é isso, a gente tá vivendo um momento extremamente complicado, com esse vírus aí dos infernos. Eu não sei quantas pessoas estão internadas, eu não sei quantas pessoas... Quer dizer, sei, pela estimativa da mídia. Mas se você tá me assistindo hoje, se você realmente tá no hospital, se você tá sofrendo luto por algum parente, por algum familiar, eu entendo o que é passar por uma doença, eu entendo o que é passar por muitas e muitas internações, por períodos complicadíssimos, por ver os meus familiares em extrema angústia por me verem naquela situação. Sei a dor de perder pessoas, porque infelizmente eu já passei por essa dor, de perder pessoas muito próximas. Então, entendo, sinto o que você tá passando, mas como alguém que passou por situações extremamente complicadas, eu creio fielmente que ninguém tá aqui à toa. Eu não sobrevivi porque eu não tinha um propósito. Eu sobrevivi porque foi da vontade de Deus. E eu creio que você que tá me ouvindo
você realmente precisa ouvir essa mensagem, que é uma mensagem de ânimo, que é uma mensagem de fé, que é uma mensagem de perseverança. Milagres existem, eu sou um deles. Então, eu não sei que situação complicada você tá vivendo, quais situações dessa que eu citei você tá vivendo, mas milagres existem. Deus é realmente soberano, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou. E eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando isso porque eu vivi. Eu vivi isso. Então, com todo o meu coração eu digo isso. Ore mesmo, peça mesmo. Não desista, persevere e creia que milagres realmente acontecem, que milagres existem. Eu sei que a situação mundial, você olha para a situação e você fala, não tem jeito, não tem como, mas tem sim, porque Deus é soberano. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele não, enfim, nada foge do controle dele. Absolutamente nada foge do controle dele. E se a gente tá vivendo essas situações de extrema dificuldade, de extrema angústia, não sei porquê. Não sei porque eu tive uma leucemia, não sei porque eu tive uma doença autoimune, não sei porque eu vivi inúmeras dificuldades na minha vida. Não sei. Eu sei que em cada fase difícil, eu sei que em cada momento de extrema dificuldade, de extrema angústia, eu tinha um Deus que estava por mim em situações que eram impossíveis de sobreviver, eu sobrevivi. Então, é essa confiança que eu quero ter, que eu quero levar. Milagres existem, Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele nunca perdeu o controle da situação. E eu creio que, independentemente do que você está passando, ore, peça e clame, que a vitória também virá para você. E é isso.